Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Carla e hoje nós vamos fazer um brigadeiro, só que um brigadeiro um pouquinho diferenciado. Hoje vamos de brigadeiro gourmet. Eu vou fazer uma variação de 3 receitas, 3 variações de brigadeiro. Vamos fazer o tradicional, o de churros e o de leite ninho com Nutella. Vamos começar pelo tradicional? Eu tenho aqui então a minha panela, uma espátula de silicone e vamos aos ingredientes. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, quatro colheres de chocolate 50% e uma colher de manteiga sem sal. Vou dar uma misturadinha. Só para dar uma dissolvida aqui nos ingredientes e a gente já vai levar para o fogo. Pronto. Vamos para o fogo. Fogo baixo. E nós vamos agora misturando, ele vai começar a aquecer, vai começar a derreter essa manteiga. E eu já volto para mostrar para vocês como que ele fica próximo do ponto, certo? Daqui a pouquinho a gente volta. Então, o nosso brigadeiro está quase no ponto. Tá vendo que ele já tá começando a querer desgrudar do fundo da panela. Mais um pouquinho, eu acho que eu tô aqui há uns 5 minutinhos mais ou menos mexendo. Só mais um pouquinho, até ele realmente desgrudar do fundo da panela e a gente já desliga para poder pôr para esfriar. Então, o meu brigadeiro chegou no ponto que eu preciso. Como você sabe qual é o ponto certo do brigadeiro? Você vem, você mexe, quando você puxa ele, ele vai abrir um espaço, olha, um buraco no fundo. Você vai enxergar o fundo da panela. Significa que ele já tá no ponto correto para você desligar. E agora, a gente vai levar pra cá. Eu vou colocar num prato, você pode colocar numa tigelinha, num bowl, no que você achar melhor, tá? Para esfriar. Eu prefiro um prato porque ele vai ficar mais espaçoso para poder esfriar mais rápido. Então a gente vem, coloca ele aqui, despejar todo o meu brigadeiro. Olha como é bom você usar a espátula. Ela já dá uma limpada aqui na sua panela. Aí eu vou cobrir. Eu vou cobrir essa massa minha de brigadeiro com plástico filme. Você pode cobrir com plástico, só que você tem que deixar ele coberto. Se você for enrolar ele no mesmo dia, você deixa esfriando em temperatura ambiente e depois já vai para poder fazer as bolinhas. Se você for fazer esse brigadeiro só no dia seguinte, você deixa em temperatura ambiente até ele esfriar totalmente. Depois que ele estiver frio, você leva na geladeira e reserva para até outro dia para você poder fazer as bolinhas, tá? Não leva ele para geladeira quente. Então ele está aqui. E eu vou reservar e aguardar ele esfriar. Aí agora a gente vai fazer a segunda variação. Eu vou fazer agora o brigadeiro de leite ninho, ok? Então, agora nós vamos para a segunda receita. Brigadeiro de leite ninho. Primeiro, uma lata de leite condensado. Essa espátula é show. Uma lata de creme de leite. Uma colher de manteiga sem sal e 100 gramas de leite em pó. Mesma coisa do outro brigadeiro. A gente vai misturar
até todos os ingredientes estarem dissolvidos, né? Principalmente esse leite ninho, que demora um pouco mais para dissolver. E depois eu vou levar ao fogo, da mesma forma que eu fiz o primeiro, tá? Aí eu já volto para mostrar para vocês o ponto lá no finalzinho, tá bom? Já volto daqui a pouquinho. Pessoal, então eu acabei de dissolver os ingredientes, trouxe ao fogo, aí aproximadamente uns 10 minutinhos mais ou menos, ele começou a ganhar consistência. Agora ele já tá no ponto, olha, se você olhar aqui no fundo da panela, ele já está desgrudando, ó, ele abre esse buraco aqui no fundo, já não está mais grudado na panela. Então já tá na hora de desligar o nosso fogo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro brigadeiro. A gente vai colocar no prato e vai deixar ele esfriar para poder mexer esse brigadeiro, tá? Então aqui a gente tem a massa de brigadeiro de leite ninho, que depois a gente vai rechear ele com Nutella. Gente, compensa muito essa espátulazinha aqui de silicone. Eu paguei R$8 aqui na minha cidade, é super baratinho. E ela ajuda pra caramba, ela deixa a panela, olha, quase limpinha, você não perde os ingredientes. Para poder ter o máximo do proveito da sua receita, tá? Então, agora eu vou cobrir com plastifilme, igual eu fiz com o outro, e vou deixar esfriar. Mesmo procedimento, se for enrolar no outro dia, espere esfriar primeiro fora da geladeira, depois de frio, coloca na geladeira e no dia seguinte você enrola. Agora, se for enrolar no mesmo dia, só mantém a temperatura ambiente até ele estar totalmente frio, para a gente poder colocar a mão para poder enrolar e fazer as bolinhas. Agora eu vou só finalizar aqui, vou cobrir ele e eu volto pra gente fazer a terceira massa, que é uma massa de churros, tá bom? Já volto. Agora nós vamos para a terceira receita de brigadeiro, que é o brigadeiro de churros, tá? Então eu venho com uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 3 colheres de sopa de doce de leite. Eu comprei esses potinhos mesmo, esses vidros, sabe, de doce. Aí pode ser o da preferência de vocês. 1 colher de sopa de manteiga sem sal e 1 colher de chá de canela em pó. Mesmo procedimento. Vou misturar até os ingredientes estarem, né, dissolvidos entre eles e vou levar para o fogo. Pessoal, então eu trouxe pro fogo baixo, tá? E vou deixar aqui no fogo até ele acabar de dissolver. Pode ver que a canela ainda não está totalmente dissolvida e a minha manteiga ainda não derreteu. Aí eu vou deixar ela aqui no fogo até ela tá no mesmo ponto do que os outros 2 brigadeiros que eu acabei de fazer, tá? Eu já volto daqui a pouquinho, mostrando novamente o ponto correto pra gente enrolar, tá bom? Já volto. Bom, vamos lá, pessoal. Uns 10 minutinhos depois, estou eu aqui, olha. E a minha massa de churros está pronta, olha. Mesma coisa, olha. Você pega a sua espátula, põe lá no cantinho e vem. Quando você consegue enxergar o fundo da panela, olha, que você vê que ele tá soltando do fundo, significa que ele está pronto. Vou desligar o meu fogo e vou fazer a mesma coisa. Vamos pra cá. Raspar aqui. O cheirinho desse, gente, a canela dá um cheirinho ótimo. Incendiou a casa, o cheiro. Beleza? Vou cobrir ele também, tá? Então eu tenho aqui a minha massa de leite ninho, a brigadeiro tradicional, chocolate, né? E a de churros. Eu vou aguardar agora esfriar os 3 e eu volto para mostrar para vocês a parte da decoração dos brigadeiros. Como o brigadeiro gourmet, ele tem que ter uma
uma decoração um pouco diferenciada. Ele fica mais bonitinho, mais bem arrumadinho. Vou mostrar pra vocês como é a forma que eu faço, tá bom? Já volto, até daqui a pouco. Voltamos então. Vou começar pelo meu brigadeiro de leite ninho. O brigadeiro tradicional, geralmente, ele tem em torno de 10 gramas mais ou menos, o brigadeiro comum. O brigadeiro gourmet, ele tem aproximadamente 20 gramas. Ele é o dobro do tamanho de um brigadeiro normal. Você pode fazer de duas formas. Se você for conseguir ir pelo olho e medir na colher e ver que os brigadeiros vão ficar todos do mesmo tamanho, você pode fazer na colher. Agora, se você for fazer por encomenda, por exemplo, eu acho indicado você pesar o brigadeiro para todos ficarem do mesmo tamanho. Então eu vou estar pesando aqui, deu 20 certinho, deixa eu só passar um pouquinho de margarina aqui na minha mão. Aqui eu tenho 20 gramas então, que eu vou fazer o brigadeiro gourmet. Só fazer a bolinha tradicional e vou colocar em cima do leite ninho. Deixa eu pegar aquele. A forminha, como o brigadeiro ele tem 20 gramas, ele é um brigadeiro mais gordinho, você deixa duas forminhas junto, tá? Porque senão, a hora que você colocar, ele vai engordar muito a forminha, ela vai lacear. Aí eu vou pegar um boleadorzinho, vou vir aqui no centro do meu docinho, vou fazer um buraquinho. Agora, eu vou vir aqui com a minha Nutella. Vou com ela até lá dentro. Venho e faço uma pitanguinha, certo? Então, aqui eu tenho um brigadeiro de leite ninho com Nutella. Aqui eu tenho, então, o meu brigadeiro de leite ninho com Nutella. Eu vou fazer o restante dos brigadeiros de leite ninho e volto para mostrar para vocês o de chocolate e o de churros. Eu já volto. Bom, pessoal, eu terminei, então, de enrolar o meu docinho de leite ninho com Nutella. Vou deixar ele aqui do ladinho e vou começar, então, a fazer o de churros. Na mão, para você dar uma leve untadinha na mão, margarina ou manteiga, fica à sua vontade, o que você preferir, tá? Vamos lá, fazendo a bolinha. Aí eu vou passar no açúcar e canela. Então, eu tenho uma bolinha aqui, vou colocar na minha forminha, como eu disse antes, forminha dupla, para ela não abrir, né, por conta do peso do nosso docinho. Venho com o boleador, faço o buraquinho lá no meinho dela. Venho aqui do ladinho, venho aqui com doce de leite. No meu furinho, venho. E pitanguinha, certo? Esse ficou meio tortinho ainda. Vamos para o próximo. Eu quero, então, o meu docinho com 20 gramas. Aqui tem 16. 19. Já tá bom. Margarina ou manteiga na mão. Pegamos o nosso docinho, enrolando. Bolinha convencional, igual de um brigadeiro normal. Forminha. Venho com o meu boleador. Acho que minha mão tá cobrindo aqui, né? Peraí. Tenta filmar aqui pra mim, por favor. Buraquinho, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho um buraquinho lá dentro, olha.
Agora eu vou vir com o meu doce de leite, que eu coloquei num saquinho de confeitar, com o bico pitanga. Coloco lá no fundinho e venho apertando. Chegou aqui fora, só fazer a pitanguinha, certo? Então, eu tenho mais um docinho. Vou fazer todos e volto para mostrar para vocês como que ficou tudo pronto. E depois a gente vai fazer o de brigadeiro, de chocolate, certo? Até daqui a pouco. Bom, eu terminei então de enrolar os meus docinhos de churros. Vou colocar eles aqui pro ladinho e vamos começar com o brigadeiro tradicional. Mesma coisa, a gente vai pesar para ficar com aproximadamente 20 gramas, que é o padrão de um docinho gourmet. Beleza, 21 já dá. Margarina ou manteiga na mão. Aqui, o docinho de chocolate, eu vou ter 2 derivados. A gente tenta evitar, quando é docinho gourmet, de usar o chocolate granulado, que o aspecto da bolinha de chocolate ou aquele um que é um confeito que é um quadradinho, ele fica mais bonito pro docinho gourmet. Então aqui eu vou estar utilizando raspa de chocolate ao leite. Eu ralei ela, na verdade. E aqui aqueles chocolates de bolinha. Vou mostrar com os dois aqui para mostrar para vocês como fica. E o brigadeiro sempre tem que fazer uma melequinha. Então, aqui eu tenho um docinho. Vamos pesar. 20 gramas em cima. Vou passar mais um pouquinho de manteiga aqui. Beleza. E agora vamos fazer o de bolinha. E vamos arrumar ele aqui na forminha, certo? Então, eu vou fazer as duas variações. Vou finalizar todos e volto para mostrar para vocês como ficou depois de pronto. Até daqui a pouquinho. Eu terminei, então, de enrolar os brigadeiros de chocolate. E eu usei, então, a raspinha de chocolate ao leite e as bolinhas, os confeitozinhos em bolinhas de chocolate. E esses coraçõezinhos são confeitos em formatinho de coração, que eu coloquei só para dar um charmezinho. Eu vou montar para apresentar para vocês as três variações que eu fiz e já mostro, só um minuto. Pessoal, então eu terminei de fazer as minhas 3 variações de brigadeiro. Eu tenho então leite ninho com Nutella, que eu fiz as pitanguinhas e recheei, churros recheado com doce de leite, chocolate com a raspinha de chocolate ao leite, e com o confeito, que eu coloquei os confeitozinhos de coração só para dar uma decoração e dar um charmezinho diferente. Ele rende aproximadamente 30 brigadeiros gourmet, que ele tem o tamanho, né, que ele é mais gordinho. Aqui na minha cidade o pessoal vende por aproximadamente R$1 cada brigadeiro gourmet, tá? Esse de 20 gramas. E o tradicional, que é de 10 gramas, renderia aproximadamente entre 50 e 60 brigadeiros. O de chocolate, ele fica menos doce do que o convencional, porque geralmente a gente come brigadeiro, 2 brigadeiros, a gente já vê que é super doce, fica super enjoativo. Esse, por ser feito com chocolate meio amargo, chocolate, né, o cacau 50%, ele não fica tão enjoativo, fica mais saboroso, fica bem gostoso. Então façam, testem as receitas, que eu acho que vocês vão gostar. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou responder para todos vocês. Deixa um like pra mim, curta lá a minha página, o meu canal, que toda semana a gente vai estar postando uma receita nova, e até semana que vem. Take 3, action! A receitinha é uma receitinha clássica, mas com alguns diferenciaizinhos, porque hoje nós vamos... Engasguei tudo.